Bem-vindo a mais um vídeo da Talk Plast. Lembrando que a Talk Plast é um canal que conecta empresas e pessoas ao segmento plástico, trazendo bastante informação e conteúdo muito relevante. E hoje eu, Davis Facin, vou falar sobre um tema sobre moagem e trituração sobre os processos plásticos. É um tema muito legal, um tema bem interessante para várias empresas, né? Principalmente quando a gente fala de trituração e moagem, que é o reprocesso, né, que você pode usar no reprocesso da sua linha de extrusão, da sua linha de injeção e também da parte de reciclagem. Então vamos lá. Qual o melhor método, o melhor moinho para se usar no meu processo? Essa é uma das perguntas que às vezes a gente fica pensando. Qual moinho escolher para o processo que eu vou utilizar? Bom, a primeira questão do moinho que nós temos que enxergar é a questão do processo dele. Qual o rotor, que é a parte de caixa de moagem, que eu devo usar para o processo material que eu vou usar? Porque na realidade, todos acham que moinho são iguais, têm os mesmos processos, ou moem igual. Não, esse mito está totalmente distorcido. Na verdade, existem moinhos específicos para cada tipo de processo de material. Então, por exemplo, para você utilizar um moinho de materiais de sopro, como galão, como garrafa PET, para esses tipos de sistema, o ideal é você usar esse tipo de rotor aqui, que é um rotor que a gente chama de rotor em S, que ele tem uma pegada melhor para esse processo de material, ele consegue ter mais produtividade nesse material e é um rotor mais indicado, ok? O outro rotor que a gente pode falar, que também é indicado para processos de peças e produtos um pouco menores, né, que é os produtos de injeção um pouco menores, o ideal é esse rotor aqui, que você tem que utilizar para que você tenha uma produtividade melhor e maior diante do seu moinho. Agora, e para materiais como borra, qual o processo que eu devo utilizar? O rotor para borra é esse rotor aqui, que é um rotor fechado, que ele tem facas como se fossem cunhas, para que ele desgaste a borra e você tenha uma maior produtividade. Por que não usar um rotor convencional para uma moagem de borra? Porque o seu moinho pode travar. Então, num processo de moagem de borra, se você usar o rotor errado para esse processo, ele pode travar o seu moinho e aí dá algum problema em alguma coisa de equipamento do moinho, seja na parte elétrica, seja no motor ou até no próprio rotor, tá? Então esses são os rotores disponíveis para você fazer. Mas Davis, em questão das facas, porque tem moinho com 3 facas, tem moinho com 2 facas, tem moinho com 6 facas, tem moinho com 12 facas. Como que eu devo escolher a questão das facas do moinho? As facas do moinho, elas são determinadas pelo fornecedor da forma com que o processo que você está utilizando seja ideal para aquilo que você vai usar. Então, o mais convencional do mercado são os moinhos de 3 facas, que são os moinhos com uma produtividade um pouquinho melhor. Para já os moinhos de peça, que são menores, você pode aumentar a quantidade de facas para que tenha mais o processo de moagem mais ativo, né? E para outras moagens, como de borra também é utilizado as facas de cunha, que geralmente também são 3. E a questão da faca de espera? Quais os benefícios? Qual a diferença de ter 2 facas de espera ou uma faca de espera? Porque tem um produtor de moinhos do nosso segmento que ele faz com uma faca de espera. E tem um outro produtor que ele faz com 2 facas de espera. Teve moinhos já feitos até com 4 facas de espera. Então qual que é a diferença entre as facas de espera? As facas de espera elas variam muito também em questão ao processo, mas isso não interfere relativamente na questão tanto da produtividade, né? Porque a produtividade ela começa a interferência na questão do tipo de rotor. E depois, qual que é a segunda interferência? As peneiras. Porque do tamanho que você vai colocar a peneira abaixo é a produtividade relativa que o moinho vai fazer. Então, se você colocar um furo de peneira muito pequeno, ele vai demorar um pouquinho mais a sua produtividade. Qual o furo mais ou menos ideal? Depende muito do processo final
que você vai determinar a sua peneira, a utilização dela. Então, se você vai utilizar ela para um reprocesso, por exemplo, você está moendo um material limpo, material que você já vai conseguir usar no reprocesso. Então você consegue colocar uma peneira de 6, de 8 milímetros para utilizar no reprocesso de injeção, de extrusão, que é o melhor. Agora, se você vai fazer uma reciclagem ainda daquele processo que você está fazendo de moagem, aí você pode pôr uma peneira de 10, de 12 e até aumentar ela para fazer uma remoagem, né? Dependendo muito da utilização do produto final. Um outro fator importante também do moinho é o motor, né? Que vai dar a potência ideal para a produtividade que você espera. Então, geralmente existem padrões de mercado. Por exemplo, um moinho de 300 milímetros, ele vai no motor de 7,5 cavalos ou 10. Um motor de 20, de 400 de boca, um motor de 20. Um motor de 500 de boca, ele vai no motor de 25, 30 cavalos. Podendo ser mais, sim, podendo, mas isso é um padrão, né? Esse é um padrão que os produtores de moinhos, os fabricantes, utilizam para a produtividade daquele moinho. A boca, conforme eu mencionei, interfere também? Interfere, porque é ela que vai fazer a captação ideal para aquele produto final. Então, por exemplo, qual que é a boca de moinho ideal para uma questão de forro, moagem de forro, de tubos, de produtos longos? O ideal é uma boca em T, que era uma boca mais ou menos igual a essa daqui, que é uma boca que ela tem um alongamento nela e aí não tem a volta do material do processo de moagem, né? Então o ideal seria você comprar um moinho com essa boca aqui. Agora, um processo de moinho de bombonas, entre outros produtos, seria o ideal essa daqui, que aí você consegue utilizar esses materiais para esse tipo de processo, tá? Agora, em geral, os moinhos que tem para outros processos de moagem também são essa determinada boca de moinho aqui, que é o ideal para o processo. Existe uma outra coisa também no moinho, muito fator importante na questão de moagem. Qual? O volante de inércia. O volante de inércia ele é uma parte do rotor externa que ele interfere na questão de inércia do rotor, a alavancagem do motor, que ele que vai dar a inércia para moagens com um grau de dificuldade maior, tá? Então, quando o moinho exerce muita força para moer um determinado material, seja de borra, seja um material com uma parede mais grossa, o ideal é que o moinho tenha um volante de inércia que dê essa capacidade produtiva a ele, né? Então, isso é muito importante você constar no moinho. Outra coisa também muito importante no moinho é a questão dos rolamentos. Veja se o rolamento do seu moinho não está integrado à caixa de moagem dele. Porque, às vezes, quando você utiliza o seu moinho com um processo de moagem com água, no caso, se o rolamento estiver acoplado internamente, essa água pode danificar o rolamento e você ter muita manutenção do moinho em relação a isso. Então, qual que seria o ideal? Os rolamentos externos com o plug de graxa para você ir lubrificando ele no processo de moagem. Agora, em questão de manutenção. Manutenção, busque um fabricante que tenha uma engenharia dentro do rotor que seja de fácil acesso de troca de facas e de facas de espera e de peneira, que aí vai te dar menos tempo de manutenção e melhor produtividade também, ok? E o mais importante do moinho também é que moinhos atendem às normas de segurança. Então fique atento em relação às normas de segurança, os dispositivos de desliga, para quando a pessoa for fazer a manutenção do moinho, quando ele abrir a boca, o rotor já esteja desligado 100%. Então isso é muito importante você notar. Agora, uma dica para você. Existe um triturador chamado shredder. Ele é um triturador específico para alguns tipos de material. Ele é um processo diferente do processo de moagem. Então, por exemplo, você que quer começar com um investimento relativamente um pouco baixo, para uns processos como moagem de borra, por exemplo, do material mais duro, você utiliza um moinho de borra. Só que
O moinho de borra, até ele desgastar aquela borra, até ele quebrar ela por inteira, a produtividade ela é muito baixa comparado a uma máquina shredder como essa. Um shredder, ele pode dar uma produtividade para a tua empresa muito maior. Então você pode de repente usar ele como dois processos ou um processo só. Então qual é a minha dica que eu dou? Se você tem um material que tem um desgaste de produto que ele é muito resistente, ele tem uma parede grossa ou ele é uma massa como uma borra, o que é o ideal? Você usar um shredder para fazer uma pré-trituração desse material, diminuir ele em pequenas partes e aí você remoer ele no moinho convencional. Essa é a melhor dica que eu te dou para a questão de processos industriais em relação à trituração e moagem. Claro, o shredder nós temos eles de dois tipos. Tem esse tipo de rotor de shredder, que ele é o mais indicado para desgastagem de borra, de produtos de massa assim, e grandes paredes grossas, etc. Então você deve usar esse tipo de rotor. Ou esse tipo de rotor, que ele é mais usado em trituração de bombonas, de material de ráfia, sacos de ráfia, e entre outros produtos de injetados, que ele é melhor para trituração, uma pré-trituração. Então, o processo ideal para um material desse tipo seria um investimento numa máquina shredder e um investimento no moinho. Esse é o melhor dica que eu posso te dar para um processo ideal dentro da tua empresa. Aí também temos a questão de moagem, a questão de lavagem em si, e isso fica para o próximo vídeo. Então, essa é a dica aqui de hoje que eu te dou sobre o processo de moagem e trituração. Fique atento aos detalhes e compre a melhor máquina. Nós somos a Talk Plast.